Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou abordar com vocês um conteúdo relacionado aos erros de trade, né? Eu vejo uma galera cometendo uma série de erros básicos no mercado, isso devido a uma falta de perspectiva correta de como funciona o mercado de fato. Então vou mostrar para vocês como que a gente deve se posicionar durante o dia a dia de operações, quais devem ser as nossas atitudes, qual o nosso comportamento para que a gente não cometa erros básicos de mercado, né? Que eu vejo que a grande maioria das pessoas comete esse erro em específico. Então não vai ser um vídeo onde eu vou ficar abordando diversos erros básicos sobre o trade que a galera comete, não é isso, né? Eu vou falar com vocês sobre ciclos de mercado e sobre as janelas de oportunidade que esses ciclos geram, e isso tudo vai representar toda uma metodologia que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai ter uma perspectiva diferente do mercado, vai ter uma visão transformada, e eu tenho certeza que você vai perceber se você está cometendo esse erro básico, principal, que a gente não deve cometer, que eu não quero que você cometa de fato, porque isso vai comprometer o seu sucesso diretamente no mercado. Então, bora pro conteúdo, bora pro vídeo. O que são os ciclos de mercado e por que eles geram janelas de oportunidade? E é a partir dessas janelas de oportunidade que a gente encontra as verdadeiras boas oportunidades para a gente estar montando posições diante de um cenário favorável, né? Para a gente arriscar nosso capital e vir a ter resultados positivos no mercado de fato, vir a ganhar dinheiro de fato, galera. Então, o que são ciclos de mercado? Eu vou usar como exemplo o Bitcoin, né? A gente tem ciclos macro e ciclos micro, né? Isso no mercado de forma geral. O ciclo macro, galera, seria, por exemplo, o Bitcoin. De 4 em 4 anos a gente tem um bull market, né, no Bitcoin, muita gente conhece, que é quando o Bitcoin e todas as criptomoedas elas vão subindo demais. A gente tem grandes movimentações de alta, o mercado estoura de fato, aproximadamente de 4 em 4 anos. Isso representa ciclos de mercado e isso gera janelas de oportunidade. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Que, poxa, quando a gente entra num bull market no Bitcoin, cara, o tanto de oportunidade que tem devido a essa janela de oportunidade ela estar aberta, cara, de fato a gente vai encontrar oportunidades diariamente, às vezes mais de uma boa oportunidade no dia, e isso vai representar muita lucratividade, com certeza. Mas você tem que saber se posicionar diante desse ciclo, saber identificar, saber entender essas questões, entender sobre as janelas de oportunidade. Então, eu vou estar mostrando para vocês esse material que eu construí para o meu próprio estudo lá atrás, que eu tenho certeza que vai estar auxiliando demais vocês nesse entendimento. Isso vai ajudar demais com que você minimize, né, suas perdas, diminua os stops que você vem tomando, né? Então, galera, tomar stop é normal, todo mundo toma, mas com certeza, se você parar de cometer esse erro básico e saber identificar as janelas de oportunidade, tanto no macro quanto no micro, né? Os ciclos macros de mercado e os ciclos micros de mercado, ou seja, as grandes janelas de oportunidade e as pequenas janelas de oportunidade que a gente vai tendo ao longo do dia. Então, eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar demais a não cometer esse erro básico que eu vou estar falando ao final desse vídeo e ao longo das explicações você vai perceber já que talvez você esteja cometendo, beleza? Então, galera, bora pro conteúdo. Olha só, devemos entender e seguir os ciclos de mercado. Então, como eu mostrei para vocês, um ciclo macro, por exemplo, é esse de 4 em 4 anos do Bitcoin. Beleza? A gente tem esse bull market de 4 em 4 anos, o mercado sobe muito e todas as criptomoedas vai seguindo aí o Bitcoin e tudo sobe demais, né? Em 2020 a gente teve o bull market, eu vi, pô, moedas subindo cerca de 100, 200% no mesmo dia, um candle só de 50% nas moedas. Então, assim, é uma loucura, isso gera diversas oportunidades. Agora, quando a gente está num dia a dia normal de mercado, galera, não é todo dia que a gente vai encontrar boas oportunidades. E eu vejo a grande maioria das pessoas, cara, cometendo esse erro direto, né? Cara, a galera quer sugar o mercado, quer pegar operações todos os dias. Então a galera que está lá no grupo do Telegram já está pegando mais ou menos como que eu gosto de operar, que é de fato a forma com que eu recomendo que vocês façam também, porque é assim que os profissionais agem, que é o quê? Cara, agindo a partir de operações contextualizadas, né? Análises muito bem contextualizadas, a construção de um cenário favorável para montar posições e vir a ter resultados positivos no mercado. Então, galera, eu vou estar mostrando para vocês alguns exemplos aqui no gráfico, né? Vai ficar bem prático, bem objetivo para vocês entenderem o que de fato são boas oportunidades e que essas boas oportunidades, bem contextualizadas, elas não aparecem todos os dias, né? Eu vejo uma galera cometendo esse erro básico, que é de querer operar todos os dias, né? A galera do day trade, ela quer, cara, sugar o mercado, quer operar todos os dias, quer ter metas, né? Cara, metas não existe, galera.
Eu não tenho meta de forma alguma, meta diária nem nada disso, de forma alguma. O mercado ele gera oportunidades e quando ele gera oportunidades, eu aproveito essas boas oportunidades e surfo os movimentos junto dos grandes do mercado, junto do institucional. É assim que um trader profissional ele age, é assim que um profissional age no mercado, galera. Então a gente aproveita boas oportunidades e não é todo dia que aparecem boas oportunidades, a não ser que a gente esteja em um ciclo macro de mercado que vai abrir uma janela de oportunidades muito grande. Por exemplo, como eu usei de exemplo aí, o Bitcoin, né? 4 em 4 anos ele abre essa janela de mercado devido ao seu ciclo macro. Aí sim, cara, aí sim a gente vai encontrar boas oportunidades na grande parte dos dias, né? Todos os dias ali você acaba encontrando boas oportunidades em alguma criptomoeda, porque de fato o mercado está subindo demais, está numa janela de oportunidades aberta, né? Então no dia a dia normal das movimentações, não só no Bitcoin, no índice, no dólar, enfim, qualquer mercado, ações, forex, cara, a gente vai ter janelas de oportunidade micro também. Janelas macro, como por exemplo esse exemplo do Bitcoin, né? Que são fases do mercado, que são ciclos do mercado, que a gente tem de fato boas oportunidades diariamente, e agora a gente tem ciclos micro, né? Pequenas janelas de oportunidade. Quanto que essas pequenas janelas de oportunidades elas abrem? Cara, quando a gente tem a participação do dinheiro inteligente, quando a gente tem a participação do institucional e eles agem a partir de oportunidades que o mercado gera para eles, né? Então, muita gente acha que o institucional ele controla o mercado, ele faz o que ele bem quiser com o mercado. Isso não é verdade, galera. O institucional ele aproveita as oportunidades assim como nós, beleza? Então a gente saber identificar quais são as oportunidades que o institucional vai se interessar, isso é muito importante. Quais são as oportunidades que o institucional se interessa? Oportunidades que a gente esteja em regiões de interesse, por exemplo, regiões de liquidez, porque a única forma do institucional entrar no mercado ou sair, né, vender suas posições, acumular ou distribuir posições, é em regiões de interesse, porque regiões de interesse, como a gente sabe, são regiões de liquidez, são regiões de grande valor. Valor é igual a liquidez, como eu já mostrei para vocês numa série de vídeos, né? Então, quem acompanha o canal tá ligado já sobre essa questão do mercado lateral ser um mercado com liquidez, uma percepção de valor muito alta. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, galera, de operações. Pessoal, o Bitcoin, né? A gente está aqui no 4 horas, vocês vão entender bem o que é uma operação bem contextualizada, o que é um cenário favorável para a gente montar posições e que isso não aparece todos os dias. Então, não faz sentido você ter metas diárias, não faz sentido você falar, quero fazer tanto por mês, então vou dividir isso por pouco em pouco todos os dias. Cara, isso não existe. Não é todo dia que você vai ter boas oportunidades. Isso vai fazer com que você entre todos os dias no mercado, se exponha, arrisca seu capital em movimentos que nem são movimentos interessantes, que nem são boas oportunidades de fato, que você nem está alinhando o tempo gráfico macro com o tempo gráfico mínimo, contextualizando, montando um cenário favorável, entendendo de fato o que está acontecendo ali, agindo com objetividade, porque é assim que você faz dinheiro no mercado, cara. Você ficar nesse ganha e perde, pega pequenas operações, pequenos scalps. Cara, scalp é a modalidade mais difícil do trade, exige muita coisa, exige demais. Cara, você tem que passar por uma série de processos para você conseguir realmente ficar bom no scalp. Então, assim, muita gente acha que o scalp é mais fácil. Não é, cara. O scalp é muito mais difícil. Você pegar pequenas operações é muito mais complicado, porque você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Então, isso não é o objetivo, né? Então, a minha pegada que eu tento sempre passar para vocês, que é como os big players agem de fato no mercado, que é utilizando teorias de mercado, que é agindo de forma lógica, né? Trazendo conceitos de alto nível de análise técnica e análise gráfica. Cara, dessa forma você vai contextualizar de fato boas oportunidades, vai identificar boas oportunidades a partir de análises muito bem contextualizadas e dessa forma você vai agir como um sniper, né? Você vai ficar observando, você vai ficar mapeando o mercado e quando você vai entrar, vai ser de forma objetiva, em boas oportunidades. Isso vai minimizar muito as suas perdas, você vai pegar grandes movimentos, vai surfar esses movimentos junto dos grandes do mercado, junto do institucional. Dessa forma, você vai colocar dinheiro de fato no seu bolso e vai agir com muito mais tranquilidade, né? Sem aquela coisa de ficar querendo sugar o mercado, ficar ali o dia inteiro observando, observando, observando. A verdade, galera, é que boas oportunidades, elas te chamam, né? Então, você analisa o mercado, coloca alarmes e as oportunidades, elas vão te chamar. O mercado vai apitar, né? O TradingView vai apitar com seus alarmes e você vai entrar e vai montar posições. É assim que você deve agir no mercado.
é assim que você controla o jogo, né? É assim que você entra numa postura, com uma atitude ganhadora de fato, que é de controlar as suas atitudes, né? A galera fica muito insegura no mercado, mas a verdadeira insegurança vem do seu próprio comportamento, né? Então, quando eu percebi isso, cara, foi uma virada de chave muito grande. Queria estar passando isso para vocês nesse vídeo, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo passar, que é justamente isso, cara. A gente age no mercado e a gente ganha e perde, né? A gente sempre entra nessa fase no início que é de ganhar e perder, ganhar e perder. E, cara, a gente fica numa insegurança muito grande e a gente não sabe de onde que vem essa insegurança. A gente acha que é o mercado que é muito imprevisível, mas na verdade é o nosso próprio comportamento que é extremamente imprevisível, né? Então a gente age cada hora de uma forma, a gente fica querendo sugar o mercado. Se a gente toma um stop, a gente quer revidar, né? A gente fica com aquela sensação de querer revidar. Então, cara, um trabalho psicológico, um trabalho de mentalidade, cara, isso representa 70% do seu sucesso no mercado. 30% é técnica e 70% é psicológico, é mentalidade. Então, um grande erro também da galera é que muita gente acha que já tem o psicológico bom, já tem o psicológico correto para o mercado, já tem uma mentalidade boa. Galera, impossível, beleza? Você pode ter um psicológico maravilhoso para sua vida social. Isso não é a mesma coisa de ter um psicológico correto para o mercado, de forma alguma. Ninguém nasce com um psicológico certo para o mercado, beleza? Todo ser humano nasce com o psicológico do avesso ao mercado. Então a gente tem que fazer um trabalho específico, alinhado e forte com relação à mentalidade e com relação ao psicológico para alinhar isso ao mercado, porque somente dessa forma que você vai conseguir aplicar o seu conhecimento. Sem esse trabalho, você não consegue aplicar a técnica, sem esse trabalho, você não consegue aplicar o seu conhecimento, por isso que ele representa 70% do seu sucesso no mercado. Porque não adianta, você pode ser o cara mais técnico possível, ter a melhor técnica, o melhor conhecimento de todos. Se você não tiver esse trabalho psicológico, mental, você não consegue aplicar a sua técnica, você não consegue aplicar o seu conhecimento de forma consistente no dia a dia de operações, beleza? Então, galera, aqui no Bitcoin eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma boa oportunidade. Lá no grupo do Telegram eu até comentei com a galera sobre isso. Cara, a gente está aqui no gráfico de 4 horas, o mercado está completamente lateralizado, beleza? Então a gente está no mercado lateral e gera poucas oportunidades. Até comentei que aqui a gente está numa área de no trade zone, né? Quando o mercado está extremamente lateral, ele gera uma área de no trade zone, uma área onde a gente prefere observar mais do que propriamente agir de forma ativa montando posições. Porém, quando a gente tem movimentos de volatilidade dentro dessa lateralização, no caso aqui, olha só, a gente caiu bastante, depois a gente subiu mais forte ainda, né? Ou seja, a gente está no gráfico de 4 horas, não parece tanto, mas se a gente jogar em tempos gráficos menores, na hora que a gente for refinar essa análise, vocês vão perceber que a gente teve uma grande volatilidade, né, nessa região. Quem acompanha aí o gráfico do Bitcoin sabe que foi devido a notícias e tudo mais, a gente teve uma grande volatilidade e isso acaba gerando boas oportunidades, por mais que a gente esteja em toda essa lateralização. Então, galera, olha só, o que a gente começa a perceber aqui? Então aqui a gente está no potencial combo de Elliott, né? Uma correção complexa, um combo complexo de Elliott, que vem aqui em W, X, Y, X e Z. A gente está tentando concluir essa onda Z. A princípio se parece com isso, devido a essa contagem que a gente vem fazendo aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin, aqui sendo tudo isso aqui uma onda 1, onda 2 simples. A gente começou a onda 3, fazendo seus subfractais agora, né? Então a gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5. Para aqui embaixo a gente fechar essa onda 3 que começou aqui em cima, né? Então eu nem vou entrar em questão de Elliott aqui agora com vocês, mas, cara, a gente está nessa lateralização, a gente pode pegar o volume profile aqui, olha só como é que a gente vai identificar boas oportunidades contextualizadas, vou mostrar para vocês como que a gente deve agir de forma objetiva no mercado, olha só. Então a gente pode pegar aqui o volume profile, olha só, galera, aqui no meio a gente tem uma região de POC, né? A região de maior volume dentro do volume profile, a gente chama isso de POC, e ela está localizada exatamente aqui nessa linha vermelha. Cara, olha só o que a gente consegue perceber nesse movimento de volatilidade que a gente teve. O mercado ele veio caindo aqui, né? Caiu forte, subiu mais forte ainda, rompeu essa região de POC, né? Essa região de interesse, de grande valor do preço, rompeu com força, né? Com muito volume, olha só o tanto de volume, e aí a gente vem retornando com preço. Cara, qual que é a maior probabilidade aqui? Sem contar que aqui a gente vem, galera, olha só, fazendo topos e fundos descendentes, a gente deixa um topo aqui, olha só, vou até apagar essa linha. Olha só, esse aqui é o último topo válido. A partir do momento que a gente rompe esse último topo válido para cima,
cara, isso significa que a gente mudou o caráter, né? Então a gente teve uma mudança de caráter, e quando isso acontece, né, o último topo antes de uma renovação de mínima é o último topo válido. A partir do momento que a gente rompe ele, a maior probabilidade é a gente fazer um fundo ascendente, ou seja, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então essa é a visão aqui do gráfico de 4 horas, cara. A gente rompeu uma região de interesse, a gente rompeu a POC com muita força e também mudou o caráter. Então na hora que o preço vem descendo aqui, cara, a maior probabilidade é a gente fazer um fundo mais alto do que o anterior. Ou seja, aqui a gente tem um fundo, maior probabilidade de a gente encontrar um fundo mais alto do que esse fundo anterior, fazendo o quê? Um fundo ascendente, devido a essa mudança de caráter e por conta da gente ter rompido essa região de volume, essa região de POC, com força, né? A gente rompeu isso com força. Então, olha só, galera. Aqui a gente fez essa alta. O que a gente espera na hora que a gente vai caindo e vem testar essa região de POC novamente? Que a gente faça um throwback, né? É um potencial throwback para a gente fazer um fundo mais alto que o fundo anterior e ter algum tipo de movimento de alta, como a gente teve aqui. Beleza, essa é a visão do 4 horas. Então, a visão macro que a gente tem aqui, para a gente começar a contextualizar as nossas análises com objetividade e montar posições verdadeiras, né, que o institucional pode estar interessado nelas de fato e que ele vai querer aproveitar aquilo ali para que a gente agarre numa baleia e surfa aquele movimento junto com ela, cara, 4 horas, esse é o viés, a gente pode fazer um pullback nessa região de POC, né, um throwback, na verdade, e ter algum tipo de movimento de alta devido a todo esse contexto que a gente está encontrando, todo esse viés que a gente está encontrando aqui no gráfico de 4 horas. Então, vou refinar essa análise aqui no gráfico 15 minutos do Bitcoin, no perpétuo. Olha só, galera, o que a gente teve aqui, né? A gente tem esse movimento de alta, aquele movimento de alta que eu mostrei para vocês que rompe a POC, é justamente esse movimento aqui, beleza? Só que agora a gente está aqui no gráfico de 15 minutos. E aí a gente pode até contar uma contagem de Elliott aqui dentro, né? Um ciclo de expansão de Elliott, que vem em onda 1, 2 simples, 3, 4 complexa e 5 muito nítido, né? Seguindo aí o princípio da alternância, que quem acompanha os vídeos do canal já sabe muito bem sobre essa regra, sobre esse princípio de Elliott para trazer veracidade para a contagem, que é o princípio da alternância, que é a regra da alternância, que diz o quê, galera? Para quem não está ligado. Cara, onda 2 e onda 4 são ondas corretivas. Onda 1, 3 e 5 são ondas impulsivas. Então, a gente tem uma impulsão de onda 1, a 2 corrige essa impulsão. A gente tem uma impulsão de onda 3, a 4 corrige essa impulsão. E a gente tem uma impulsão de onda 5, e aí a gente entra em todo um ciclo ABC, né? Que é o ciclo corretivo de todo esse ciclo de expansão. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 é corrigido por um ABC, beleza? Então, o mercado ele sempre funciona dessa forma. Impulsão, correção, e a gente vai desenvolvendo tendências dessa forma. Então, cara, qual que é a regra da alternância? Qual que é o princípio da alternância para quem não conhece? Onda 2 e 4 são ondas corretivas. Quando a gente tem uma onda 2 simples, uma correção simples do preço, a gente vai ter uma 4 complexa, uma correção complexa do preço, e vice-versa a mesma coisa. Se a 2 vier como uma correção complexa, a 4 tem que vir obrigatoriamente como uma correção simples, beleza, galera? Então, é um princípio da alternância que traz veracidade para a contagem, para mostrar para nós se aquela contagem, se aquele 1, 2, 3, 4, 5 que a gente está contando, se aquele ciclo de expansão, ele está correto, se a gente está contando aquilo da forma correta ou não, beleza? Então tem que seguir sempre esse princípio. Nessa contagem a gente segue muito bem, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente vem para um ciclo corretivo, a gente vem caindo, e a gente consegue contar de forma micro, um A, B, C. A gente pode até contextualizar aqui para ficar bem objetivo. Olha só, galera, como é que a gente trabalha de forma objetiva para identificar boas oportunidades. A gente pega aqui a projeção de Fibo, pega em toda essa amplitude da onda A, como eu já ensinei para vocês em alguns vídeos passados, para a gente projetar qual o alvo dessa onda C. Então a gente pega a amplitude da onda A, projeta no início da onda C e no final da onda B, que no caso é justamente nesse ponto. E olha só, galera, vou até esticar para o lado aqui. Olha aqui, galera. Então aqui está certinho nesse ponto. Olha onde que a gente vem ter a onda C, exatamente em 261% da onda A. Ou seja, uma onda C estendida, ela tem o seu primeiro alvo em 161% da onda A, que é justamente 1.618, ou o seu segundo alvo, né, caso de uma extensão muito maior, ela vem em 2.618, 261% da onda A. Então esse é um alvo aqui, normalmente o alvo máximo para essa onda C, dificilmente ela passa desse alvo, normalmente ela segura em 161%,
é característico de onda C estendida, mas, claro, se ela se estender ainda mais, esse aqui seria o segundo alvo. Olha só como é que a gente cravou ele exatamente nesse ponto. Então, nessa região, a gente tem o alvo, né, um alvo máximo ali de onda C estendida, justamente nessa região de Fairveller de Block. Olha só isso aqui. Já tem vídeo aí no canal também onde eu explico sobre o Order Block e a Fairveller de Block. Recomendo que você assista. Se você assistiu uma vez só, recomendo que você reassista, porque são vídeos muito importantes. E, cara, eu, ao longo da minha jornada, nossa, eu lia, relia e relia, montava materiais, desenhava e lia, relia aquilo ali, porque é só dessa forma que você consegue evoluir, só dessa forma que você consegue trabalhar a sua mente de fato, beleza? Então, cara, aqui a gente tem uma Fairveller de Block. A gente pode pegar o volume profile aqui para contextualizar ainda mais esse ponto aqui. Olha só, galera, a gente puxa em todo esse ciclo de expansão. Olha o que a gente encontra. Uma POC nessa região lateral, nada mais justo, né? Como eu já expliquei para vocês também, quando o mercado ele anda de forma lateral, a gente tem uma percepção de valor entre aquelas faixas de preço, logo, valor é igual a liquidez. Então, mercado lateral, os participantes do mercado entendem que aquilo ali é uma região forte, que aquilo ali é uma região de interesse, ambos têm interesse em negociação, tanto oferta e demanda, por isso que o mercado fica lateral. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio, né, o mercado está equilibrado, lateral, a partir do momento que a gente tem um desequilíbrio, seja para oferta ou seja para demanda, a gente começa um movimento de tendência após essa lateralização. Então, nada mais justo do que a POC estar nesse movimento lateral, porque é uma região de valor, ou seja, uma região de liquidez. Mas, olha só isso aqui, galera. Olha essa Fairveller de Block que a gente está de olho, olha o tanto de volume que tem nela. Cara, é uma Fairveller de Block dotada de muito volume, logo isso aqui se torna uma região muito forte, e a gente entende que toda essa região aqui, galera, é uma região de POC, de toda aquela estrutura lá do 4 horas, lembra? Então o preço ele estava vindo buscar um teste naquela região de POC, que é justamente em toda essa região que eu estou circulando aqui, ó. Toda essa região. Então aqui a gente está refinando essa análise nessa Fairveller de Block, que é uma região muito interessante para o preço parar. Aí olha só o que a gente vem fazendo no final dessa onda C estendida, né? Isso aqui é característico de movimento de extensão. A gente começa a ter ou uma formação de cunha ou uma formação de deriva, que é justamente isso aqui, que é um canalzinho no final de um movimento de extensão, que se chama deriva, justamente isso aqui que está marcado de branco, olha só. Isso aqui é um padrão gráfico de alta probabilidade que acontece muitas das vezes no final de extensões de movimento, beleza? Então, galera, olha só. O que a gente tem aqui? Um toque, 2 toques, 3 toques, né? Seguindo aquele padrão de empuxo de encurtamento que eu já mostrei para vocês em um vídeo também. Então, vocês estão percebendo que tem muito conteúdo aí no canal para vocês estarem revisando, observando, que realmente vai elevar muito o seu nível, tenho certeza disso. Então, olha só, galera. Cara, a gente vem caindo nessa deriva e aí a gente forma também uma região de liquidez, onde a gente tem liquidez aqui e liquidez aqui. Lembra que eu falei com vocês que o institucional ele sempre identifica boas oportunidades para que ele se posicione a partir de regiões de liquidez? Cara, lá no 4 horas toda essa região é uma região de grande liquidez. Aqui no tempo gráfico menor, a gente está em regiões de liquidez, a gente está alinhando o Elliott, né? A gente está identificando aonde os preços estão para que a gente possa se posicionar de forma objetiva, né? Então, olha só como é que a gente está contextualizando e alinhando o nosso estudo, alinhando as nossas atitudes com as atitudes do institucional. Então, aqui a gente tem uma região de liquidez, o preço vem, captura essa liquidez, a gente acaba formando uma estrutura de Wyckoff, né? Uma acumulação, o preço faz um spring de Wyckoff, né? Uma captura de liquidez abaixo dos fundos e bate justamente na base dessa deriva, nos 50% dessa Fairveller de Block, que é uma região de grande volume, né? Os 50% de Fairveller de Block, 50% de Order Block, são regiões muito importantes, são regiões muito interessantes, né? Então ela vem nessa região super interessante da Fairveller, 50%, vem na base da deriva, e também é um movimento de spring de captura de liquidez, e não deu outro, olha só o movimento que a gente teve de alta. Então, isso aqui, cara, é um exemplo de uma operação muito bem contextualizada. Isso aqui é um exemplo de uma oportunidade verdadeira e de participação do institucional, justamente porque a gente tem movimentos institucionais que geram esses movimentos de captura de liquidez, né? São movimentos puramente institucionais,
e depois a gente vê o preço dando, olha só como é que ele sobe, olha como é que ele cai, olha como é que ele sobe de novo, a gente tem movimentos de alta. Cara, isso é participação institucional, isso aqui significa que o institucional realmente montou posições aqui e surfou, ao menos minimamente, esse movimento de alta. Então, se você pegou essa operação, você surfou o movimento junto do institucional, você pegou uma bela oportunidade. E galera, isso não aparece todos os dias, né? Isso não aparece todos os dias, mas isso aparece mais do que você esteja imaginando no momento. Porque talvez você esteja imaginando, cara, vou pegar então operações, sei lá, de vez em quando. Cara, se tiver boas oportunidades somente de vez em quando, você vai pegar só de vez em quando. Você vai minimizar muito os seus stops, você vai agir como um sniper, né, de fato. Ou seja, vai agir de forma objetiva no que realmente importa. Isso vai limitar suas perdas. Você não vai tomar nenhum stop fazendo isso? Claro que vai. Claro que vai. Stop é normal. Só que você vai tomar muito menos stop do que se você ficar pegando vários trades que não fazem sentido, né? Então você tem que contextualizar, você tem que agir de forma objetiva, alinhar o macro com o micro, identificar boas oportunidades, identificar o envolvimento do institucional naquela oportunidade que você está identificando, para que eventualmente você surfa esse movimento junto aos grandes do mercado, que isso sim vai gerar lucratividade, isso sim vai colocar dinheiro no seu bolso, porque somente grandes movimentos, ou de alta ou de baixa, eles são causados por ação do dinheiro inteligente, por ação do institucional, beleza, galera? Então, queria muito trazer esse conteúdo para vocês, que é uma virada de chave, de fato. Quando eu aprendi isso tudo, cara, mudou meu game totalmente, né? Então, queria estar compartilhando isso com vocês, com certeza. Então, eu até coloquei aqui, cara, olha só. O mercado só sobe com a participação do dinheiro inteligente, só cai com a retirada dele. Ou seja, se o institucional comprou, belos movimentos de alta provavelmente a gente terá. O institucional vendeu, cara, vendeu, né? Vendeu essas posições que eventualmente ele comprou lá atrás, aí sim o preço consegue derreter de fato, né? O dinheiro da grande massa, do varejista, isso aí no movimento mercado, isso aí só gera liquidez para as grandes instituições, beleza, galera? Então eu coloquei outras dicas aqui muito importantes, que é clássica, né? Essa aqui, não operar também é operar. Cara, erro básico de trade, querer pegar operações todos os dias, erro básico de trade, colocar metas diárias, isso limita os seus ganhos, né? Porque, cara, bateu sua meta, você sai do trade ao invés de surfar o movimento até o seu alvo, surfar o movimento até aonde é de fato, surfar o movimento junto do institucional, aproveitar a movimentação do preço, né? Então, cara, metas, nada feito. Quando não tem boas oportunidades, você fica preso querendo pegar três, acaba entrando em oportunidades ruins, né? Isso frequentemente acontece com a galera novata. Então, tem que se ligar nisso aí. Não operar, também operar. Isso aqui é uma frase que eu gosto demais. Um trader perde R$0 quando não entra em nenhuma posição. Galera, se você não pega nenhum trade, você não perde dinheiro. Por isso que é muito interessante você agir de forma objetiva e pegar boas oportunidades de fato. Por quê? Porque dessa forma você vai estar arriscando o seu capital em algo real, em algo que de fato existe, em algo que você construiu toda uma história, todo um contexto que faz sentido de fato, que vale a pena arriscar o seu capital, né? Para gerar mais capital ainda. Então, cara, entre no mercado somente de forma objetiva em operações bem contextualizadas, porque essas serão de fato boas oportunidades e assim você vai aumentar a sua assertividade de forma absurda e vai diminuir a quantidade de stops que você toma. Isso vai trazer uma tranquilidade, você vai começar a perceber, sua percepção de oportunidades vai melhorar demais. E aí você vai agir de forma muito mais objetiva, vai identificar ainda mais oportunidades, e aí você só cresce, faz aquela bola de neve do conhecimento, bola de neve da evolução, e aí você cresce e contribui para as outras pessoas crescer também. Esse é o objetivo, beleza, galera? Então, olha só se arrisca capital em oportunidades reais, né? Você não pode arriscar o seu capital em oportunidades que, pô, é interessante, tá legalzinho, vou entrar nisso aqui, vai que dá certo, né? É aquela coisa, né? A pessoa ela vicia, isso é normal, galera, isso é totalmente normal, isso é mentalidade, isso é psicológico. A pessoa vicia em ter resultados inesperados, né? Naquela coisa de, eu entrei, do nada eu entrei num trade aqui e deu muito bom, deu muito certo, o mercado estourou. Cara, aquela sensação que você sente em ter feito aquilo ali meio que do nada, ela vicia, né? Então a pessoa fica querendo surfar esses movimentos frequentemente. Então ela vicia em entrar em oportunidades nada a ver para ter aquela sensação novamente de pegar um trade do nada e, nossa,
mitei, né? Peguei uma grande movimentação do nada. Cara, isso vicia, isso é normal. Eu já passei por isso lá atrás. Eu fiz todo um trabalho de mentalidade, todo um trabalho psicológico, que eu, inclusive, vou estar passando para vocês mais para frente, que realmente vai mudar a chave de vocês e vocês vão conseguir perceber que a partir de um trabalho muito focado nessa área, vocês vão conseguir aplicar o seu conhecimento. Por mais que vocês tenham um conhecimento básico de mercado, cara, é possível fazer dinheiro se você tiver a mentalidade correta, se você tiver o psicológico correto, mas aí depois disso, né, você consegue evoluir ainda mais sua técnica, ter uma técnica de alto nível, que isso sim vai gerar resultados magníficos e grandiosos para você, muito maiores do que você imaginou um dia ter, beleza, galera? Então era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês, falar sobre ciclos macro e micro e as janelas de oportunidades que a gente tem. Então, cara, qual que são as janelas de oportunidades micro? É justamente as oportunidades bem contextualizadas com participação do institucional. E as janelas de oportunidade macro? Cara, são os ciclos macros de mercado, que é quando a gente está num bull market nas criptomoedas, por exemplo, que é quando, cara, a economia do país está muito elevada, as ações vão subindo, acaba que o índice sobe muito facilmente, então gera muito mais oportunidades, o mercado fica muito mais fácil de operar, e aí sim, pode ser que você encontre operações ali todos os dias. Fora isso, só entre quando tiver boas oportunidades, dessa forma sua assertividade vai lá para cima, sua tranquilidade vai ser muito maior, sua percepção de oportunidades vai melhorar, você vai identificar ainda mais oportunidades boas de fato, e aí você vai ganhar dinheiro e vai ser consistente de fato no dia a dia das operações no mercado, beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir, tenho certeza que esse vídeo vai mudar muita coisa na sua jogada e espero que tenha agregado, beleza, galera? Muito obrigado, fui!